Salve pessoal, e aí como é que vocês estão? Se você tá vivendo o pior momento da sua vida, se parece que tudo tá dando errado, se você olha pra sua vida e pensa, eu não sei mais como sair daqui, então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque talvez você esteja olhando pro fundo do poço como o fim da sua história. Peraí, mas e se não for? E se esse lugar estiver revelando coisas que você nunca tem coragem de enxergar quando tudo estava bem? E se Deus não estiver simplesmente tentando tirar você desse lugar, mas estiver tentando transformar você enquanto você tá nele? Eu sei que isso é difícil de ouvir quando você tá sofrendo, mas hoje eu quero conversar com você sobre isso. E por que comigo? Vamos dizer assim. Porque existe uma pergunta que provavelmente você já fez, que é: por que comigo? Você olha para pessoas que nem têm os mesmos princípios que você, pessoas que fazem coisas que você considera erradas, e parece que a vida delas anda, elas prosperam, elas compram, elas viajam, elas constroem. Hum. E você olha para sua própria vida e pensa: Deus, eu tô tentando fazer o certo, então por que tá tão difícil? Talvez você esteja passando por dificuldades financeiras, talvez seja a sua família, talvez seja um relacionamento, e talvez seja seu trabalho, ou um projeto que você tentou construir e não funcionou, ou uma batalha que ninguém sabe que você tá enfrentando. E por fora você continua funcionando, mas por dentro você tá cansado. Bom, só que eu quero te fazer uma pergunta que talvez seja desconfortável. Você tá pedindo: Deus, tira-me daqui. Mas você já se perguntou: Deus, o que eu preciso aprender aqui? Porque são perguntas completamente diferentes. Uma pede apenas uma mudança de circunstância. A outra pede transformação. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando. E eu quero que vocês não romantizem o sofrimento. Deixa eu, com, deixa eu falar uma coisa muito clara. Eu não estou dizendo que todo sofrimento é enviado por Deus. Eu não estou dizendo que você precisa aceitar uma situação destrutiva simplesmente porque acredita em Deus. Se você está em uma situação de abuso, violência, dependência, depressão ou qualquer situação que esteja colocando sua vida em risco, procure ajuda. Fé não significa ficar parado diante do problema. Fé também pode significar tomar a decisão difícil de pedir ajuda. Mas quando você está atravessando uma fase difícil da vida, existe uma pergunta que pode mudar essa perspectiva, que é: o que essa fase está revelando sobre mim?
Vou dar um exemplo do José. Olha para ele. Pensa. José foi jogado em um poço pelos próprios irmãos. Depois ele foi vendido. Foi levado para outro lugar. Passou por injustiça. Foi para prisão. Foi parar na prisão. Se você pegasse um único capítulo daquela história, poderia concluir. Acabou. Mas não tinha acabado. O poço não era o destino. A prisão não era o destino. Era parte de uma história maior. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa hoje. Está olhando para o capítulo atual e tentando definir o livro inteiro. Vamos pensar também na história do Davi. Ele também ensina alguma coisa. Que enquanto os outros estavam sendo apresentados, Davi estava no campo, trabalhando, servindo. Ele estava invisível. E talvez você conheça essa sensação. Todo mundo parece estar sendo reconhecido. Todo mundo parece estar avançando. E você está lá, esperando. Mas estar escondido não significa estar esquecido. E estar em uma fase de preparação não significa que você não tenha valor. Mas fica pensando. Agora eu quero entrar em uma parte ainda um pouco mais séria. Que é, por que talvez você esteja esperando uma mensagem que diga: aguenta firme porque Deus vai mudar tudo. Mas eu quero te entregar algo diferente. Talvez algumas coisas precisem mudar em você antes de você querer que tudo mude ao seu redor. Que hábito você sabe que precisa abandonar? Que comportamento você está normalizando? Qual decisão você continua adiando? O relacionamento, qual relacionamento precisa ser resolvido? Existe alguém que você precisa perdoar? Existe alguém que você precisa pedir perdão? Existe alguma coisa que você sabe que está destruindo a sua vida, mas continua dizendo: depois eu paro? Por que é muito fácil colocar tudo na conta do inimigo? É ataque, é inveja, é perseguição, é energia ruim. É porque Deus está me preparando. Mas existe uma coisa que exige muito mais coragem. Olhar para dentro e assumir responsabilidade. Talvez algumas portas não estejam fechadas por causa de uma batalha espiritual. Talvez você simplesmente não esteja preparado para atravessá-las. Talvez falte disciplina. Talvez falte maturidade. Talvez falte conhecimento. Talvez você precise parar de culpar todo mundo e começar a construir a pessoa capaz de viver aquilo que está pedindo. Bom, você já viu alguém lapidar
um diamante, a gente olha para o diamante pronto e pensa, que coisa bonita, mas existe um processo até chegar ali, naquela coisa bonita. E eu gosto dessa imagem porque ela me lembra uma coisa: processo não é punição. Às vezes processo é preparação. Só que preparação ela dói. Crescer dói. Mudar dói. Abrir mão dói. Admitir que estava errado dói. Pedir o perdão dói também. Recomeçar vai doer também. Mas continuar exatamente igual também tem um preço. E eu quero dizer que talvez você tenha passado muito tempo tentando viver como todo mundo, fazendo o que todo mundo faz e buscando o que todo mundo busca, comparando sua vida com a vida dos outros. E eu acho que talvez seja justamente um problema. Você está tentando construir uma vida que não combina com aquilo que você diz acreditar. E existe uma hora em que você precisa parar e perguntar que é o que realmente importa para mim, não para impressionar seus amigos, não para provar alguma coisa para sua família, não para aparecer bem nas redes sociais. É para você, para sua fé, para os seus valores, para o seu propósito. Hum. Então eu quero te propor um exercício hoje, não amanhã, é hoje. Quando terminar esse vídeo, fica alguns minutinhos sozinho, sem celular, sem, sem as redes sociais, tá? Sem distração nenhuma. E pergunta: Deus, o que eu preciso enxergar nessa fase? Depois de um tempo você pergunta: o que eu preciso mudar? E seja honesto. Seja honesto. Talvez a resposta seja desconfortável. E vai ser desconfortável. Talvez você descubra que precisa pedir perdão. E talvez você precise abandonar um hábito. Que precise terminar alguma coisa. Precise começar alguma coisa. Procurar ajuda. Ou precise simplesmente voltar a acreditar em você mesmo. Assim como eu também. E eu tenho uma diferença que eu quero que você grave aqui na mente. Esperar não é ficar parado. Você pode esperar em Deus e trabalhar. Pode ter fé e estudar. Pode orar e agir. Pode acreditar e se preparar. Pode confiar e assumir responsabilidade. Porque Deus não precisa da sua passividade. Acho que é essa a palavra. Ele precisa da sua disposição para caminhar. Bom, eu vou falar uma coisa.
Agora eu quero falar com você que realmente está no fundo do poço. Porque está cansado, você que chorou escondido, que não sabe como vai resolver o problema. Você que está olhando para o futuro e não consegue enxergar nada. E não vou mentir para você dizendo que amanhã tudo vai estar resolvido. Talvez não esteja. Mas você não precisa resolver os próximos 10 anos hoje. Você precisa vencer o próximo passo. E só o próximo. Amanhã você vence outro. É assim sucessivamente. E talvez um dia você olhe para trás e perceba uma coisa. O lugar que você achava que estava destruindo sua vida foi o lugar onde você começou a reconstruir. Foi ali que você voltou para Deus. Foi ali que você aprendeu disciplina. Foi ali que você deixou aquele hábito. Foi ali que você pediu perdão. Ali que você começou aquele projeto. Foi ali que você descobriu quem realmente estava com você. Foi ali que você parou de viver para provar alguma coisa para os outros. Foi ali que você começou a construir uma vida que realmente fazia sentido. Então, escuta isso. Não transforme o lugar onde você está na definição de quem você é. Você está passando por uma fase difícil. Você não é essa fase. Você está no fundo do poço, mas o fundo do poço não é o fim da história, tá? Não é. Agora eu quero fazer uma coisa com você aí. Se você está atravessando uma fase difícil, comenta aqui embaixo. Eu ainda estou aqui. Não precisa explicar a sua vida, tá? Só escreve isso. Porque talvez alguém leia seu comentário amanhã e perceba que não está sozinho. E se você conhece alguém que está passando por isso, manda esse vídeo para essa pessoa. E talvez ela não precise de uma solução hoje. Talvez ela precise apenas de alguém dizendo para ela: não desiste, não desista. Se essa mensagem falou com você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma, porque aqui a gente não vai falar apenas de motivação, a gente vai falar de fé, a gente vai falar de mentalidade, disciplina, também vamos falar de responsabilidade, propósito e principalmente, escuta, principalmente o que você pode fazer com a vida que Deus colocou nas suas mãos. Fica com Deus e lembra de uma coisa: o fundo do poço pode ser profundo, mas ele não precisa ser o seu destino. A gente se vê no próximo vídeo.